a pergunta dessa nossa conversa aqui é muito provocante, né? Porque normalmente a gente já vê todo mundo já fala, empreendedorismo, empreendedorismo, e o Brasil parece que tem 210 milhões, o cara já nasce bebezinho, já querendo empreender numa loja de fraldas, parece, alguma coisa assim. Aí, o que eu vejo no cenário aí é que, assim, pô, não tem dinheiro, o mercado está complicado, você não sabe o que abrir de negócio, você vê gente quebrando, você vê falta de matéria-primas, por exemplo, aço está faltando, alumínio está com preço lá em cima, uma série de itens aí que estão problemáticos. Né? Vender produto top, eu estou fazendo um cenário complicado. Né? Você vender produtos prêmios, produtos mais um valor agregado maior, não está tão fácil. Então, está todo mundo concorrendo no básico, porque o bolso do consumidor está menor. Aí eu deixo a pergunta para vocês, a Eneida pode até falar alguma coisa antes de passar aí para vocês, mas assim, é hora de empreender? Com tudo isso que eu falei? E aí, Eneida? E aí? Provoca esses dois aí, Eneida. Provoca eles aí. Eu tenho certeza que é o momento certo de empreender. Pelo que eu estou observando, assistindo lives, inclusive desses dois, né, consultores de negócio, o que eles estão fazendo com a consultoria que eles têm da Design Results, eu acho que dá um resultado muito interessante, antes até da pandemia, a forma como eles estavam conduzindo e o momento que eles não pararam, eles continuaram com toda a energia, fazendo lives, passando informações para as pessoas, trazendo pessoas diferentes na sua plataforma, e isso eu acho que encantou, né, as pessoas que têm aquela curiosidade de continuar o seu negócio, independente, né, do tipo de negócio escolhido, mas eu acho que isso é regra, né, quando o Guilherme Brito, que eu fiz uma live com ele, que ele falou do mapa do empreendedorismo, então ali já está a receita, que ele falou de disciplina, de foco, de organização, que você consegue. E aí, para o Carlos e o Guilherme Brito, vou fazer uma provocação. O que vocês têm feito, né, para poder estimular, incentivar as pessoas a continuar no seu negócio? É hora mesmo de empreender? Vocês que são empreendedores maravilhosos nos negócios, né, que cada um tem. O que vocês acham dessa questão, né, dessa pergunta que a gente está iniciando essa live? Já começamos batendo, né? Já está bem, já estamos bem. Vamos lá. Se o Carlos me permite, eu quero iniciar aí a nossa resposta aí. Manda ver. O primeiro, muito obrigado, Augusto e Neuda, por a gente estar aqui participando desse fórum e a todo mundo que vai nos assistir. Eu acho que essa pergunta, é hora de empreender? Eu acho que não só neste momento, mas em diversos momentos as pessoas se fazem, né? Será que está na hora de eu empreender? Será que é o momento? As pessoas ficam nesse medo de dar um passo quando o assunto é empreendedorismo, de você assumir a sua vida, né? Seja no momento que as oportunidades estão mais fortes, como no momento agora que as oportunidades parecem não estar tão palpáveis assim para as pessoas, né? Agora, uma coisa que eu e o Carlos sempre falamos no mapa, e quando a gente conversa com a pessoa, nós empreendemos de 3 formas, né? Ou a gente planeja, ou aparece uma oportunidade, ou só sobra essa alternativa, empreender, né? Quando se tem a oportunidade de se planejar, você fazer um mapa de negócios, colocar todas as variáveis possíveis, lógico que é muito mais seguro. Não que você vai ter certeza de que vai dar certo, mas você pode visualizar antecipar alguns problemas e visualizar e aumentar as suas forças, né? A sua probabilidade. Quando é uma oportunidade, você tende a assumir e ela surge, e muitas vezes a oportunidade já é o pulo do gato. Agora, para inúmeras pessoas, hoje, só sobrou essa alternativa, empreender. Ou a pessoa empreende, vence os medos, ou ela vai ficar, não digo passando fome, mas vai passar necessidade, vai passar muito aperto, né? E sem dúvida nenhuma, empreender é uma oportunidade
mesmo que sendo a última solução, é uma oportunidade de você assumir as rédeas ali da sua vida e fazer o que você realmente sempre sonhou. Empreender, para muitas vezes, era o plano B. Quando eu perder meu emprego, eu vou fazer isso. Quando der tudo errado, eu vou fazer aquilo, né? Então, é uma oportunidade agora única para muitas pessoas. Agora, é hora de empreender? É hora de empreender, principalmente para quem tem boas ideias, disposição e está a fim de assumir os riscos de empreender. Porque empreender não tem hora, é toda hora, né? Falei demais, Carlos. Isso aí que o Guilherme falou é a base do empreender, né? A gente sempre coloca isso, sempre passa para todos. Aí retomando um pouco da conversa inicial que você estava tendo, Eneida e Augusto, e eu peguei uma fala da Eneida que acho que o Augusto comentou, você pensa muito positivo, né? E otimista, e é isso mesmo. Eu acho que nessa fase que a gente está, a diferença de tudo isso que a gente prega, vamos dizer assim, para a pessoa que quer empreender antes ou depois da pandemia, eu acho que agora, nesse momento, é a questão de ser otimista, de olhar sempre o lado positivo, né? Ter pensamentos positivos, otimistas, pensamentos bons, para poder ter as ideias, né? Que é o principal, é ter a ideia, ter a vontade de fazer e seguir em frente. Você pega, né? A gente estava até vendo alguns dados aí, acho que a Eneida falou disso também. Se você pegar o ano de 2020, muito mais empresas foram abertas do que fecharam. Você tem um balanço aí, se não me falha a memória, de 2 milhões e 300 mil empresas que abriram em 2020 a mais do que as que fecharam. Acho que abriram 6 milhões e 500 mil e fecharam 3 milhões, 4 milhões e pouco. Então, assim, as pessoas estão empreendendo mais, né, seja por qual forma estiver entrando ali, acredito até que a maioria por questões de necessidade, né, de trazer o empreendedorismo para primeiro plano, né, não deve ter sido muita coisa assim planejada. Então, assim, se a hora é agora, acho que assim, não tem uma hora certa, tem a hora da vontade de você fazer. E aí vem toda a organização, vem analisar o plano, a ideia, o que você vai fazer. Eu quero empreender, mas o que eu vou empreender? E é tudo isso que a gente traz com o mapa, né? Ajudar, auxiliar as pessoas a entenderem o momento, a entenderem o plano, a entenderem o que ela quer transformar, o sonho que ela quer transformar em ideia, né? E transformar essa ideia num negócio. Então, é importante, nesse momento, mais do que tudo, é a questão do otimismo, principalmente, né? Que tudo isso vai passar e ter aquela perspicácia, assim, ó, à medida que isso aqui for passar, como é que eu vou, quando isso aqui estiver no finalzinho, como é que eu vou estar lá? Como é que eu vou estar planejando para executar? Aí, mesmo durante aqui, vamos supor que demore um pouquinho mais para passar, como é que eu posso seguir em frente? Tem que se mexer, não adianta fazer um plano, querer fazer e esperar acontecer, tem que ser otimista e partir para cima mesmo da ideia e transformá-la num negócio. Carlos, né, vou chamar pessoal, vamos chamar todo mundo assim, porque aí a gente fala com todo mundo, né? Pessoal, é muito interessante, né? Quando a gente está pensando que amanhã começa a Feira Pan Brasil. Olha lá, gente, olha, super legal, estamos com mais de 100 stands na feira. Uma feira virtual, como nunca antes visto, com mais de 100 stands. É uma loucura, num ambiente de realidade virtual, quer dizer, isso foi empreender. Nós já temos uma atividade de comunicação, que isso é nossa fortaleza e um diferencial também, e empreendemos em um projeto que tinha começado 9 anos atrás, e na época a gente não viu os recursos técnicos, era tudo muito caro, o mercado não estava preparado, abortamos o projeto, porque faltava interatividade e tudo mais, então seguramos isso aí. Em 2019, voltei com esse projeto pensando em um novo negócio. Eu costumo dizer, você pode empreender dentro do seu
negócio, né? Não é todo mundo acha que empreender é empreender em algo novo, né? Para mim não é. Você pode ter um negócio e fazer um empreendimento dentro do seu próprio negócio. Não sei se vocês concordam com isso, né? E nós fizemos a Pão Brasil Food, não só a Pão Brasil Food, mas esse ambiente do Food Centro Digital, que é museu, centro de convenções e a feira. Mas aí vem a questão seguinte, né? Quer dizer, eu já tinha uma estrutura, já tinha estudado esse mercado, já vinha acompanhando há tanto tempo, né? Quer dizer, 9 anos de maturação, põe maturação nisso, né? E tem uma base da comunicação. Mas eu escutando aí você, Carlos, o Guilherme, claro que empreender, a Inês tem essa coisa, né, forte do otimismo, acho que isso é muito bom, viu, Inês? Adoro trabalhar com gente que tem otimismo. Mas eu olho também dados, não sei se ainda são válidos, mas o Sebrae aponta de que aquele universo lá de 1.000 empresas por ano X vão para o saco, né? Tem um índice altíssimo, eu nem lembro direito qual o percentual, mas vocês dois que estão bem atentos a isso aí, sabem que de cada 1.000 empresas, um montão, alguém pode até passar aí a informação correta, mas um monte vai para o saco, né? Então, como seguir nesse caminho de empreender, né? De empreender. É hora de empreender, mas como empreender, talvez, seja a pergunta, né? Vocês lembram desse número do Sebrae, até talvez mais atualizado? Eu não tenho ele aqui agora, mas já chegou a 70%, né? Uma época chegou a 70% das empresas que... não sei também ao certo se o número... Como é, Carlos? Agora... Então, o número do Sebrae é mais ou menos nessa grandeza mesmo, assim, eu não sei exatamente qual que como é que está atualmente, mas é dessa ordem mesmo que você comentou. Porque em um ano quebra tanto, em 2 anos quebra tanto, quer dizer, daquele universo, o funil vai ficando pouca gente no final, né? Então, qual é o caminho para empreender? Aí eu vou voltar naquilo que você estava falando na abertura, na abertura que você estava comentando, que é muito importante. A preparação e estar focado, e esse trabalho que vocês estão fazendo é super importante. As pessoas terem conhecimento, porque e aí a gente também faz muito, com o nosso trabalho a gente gosta muito de explorar isso. Quanto mais informação você tiver acerca do seu negócio ou do que você quer fazer, melhor é. Às vezes as pessoas vão empreender com muita disposição, mas sem muito direcionamento, né? Falta conhecimento de fluxo de caixa, falta diversos outros conhecimentos que ela acaba se atropelando, né? Eu concordo com você, Guilherme, porque sem conhecimento você não consegue atingir a eficiência, eficácia, efetividade. E como vocês mesmos, como empreendedores, vocês se formaram, né? Um engenheiro, o outro é advogado, vocês foram fazer uma especialização dentro da gestão empresarial, e isso trouxe uma amplitude maior de conhecimento para que o seu negócio continuasse crescendo, evoluindo. Então, o que falta para os empreendedores hoje, muitas vezes, é essa capacitação, é treinamento, é ouvir o outro, é participar de lives de treinamento, de workshop. Então, isso agrega valor ao seu negócio. Então, é ampliar a base do seu conhecimento. A gente chama a curva de ABC. Quando você amplia essa base, você tem um alicerce muito bem preparado para que você continue e você não desista, porque as frustrações, as dificuldades, elas são grandes. É muito mais, às vezes, quando a gente fala do otimismo, porque tem muitas forças contra isso. Então, se você não tiver essa resistência, essa resiliência, né, de sobreviver nesse mundo, né, que você cai, mas você tem que levantar e você tem que caminhar e melhorar o seu negócio. Tem que ter a tolerância à mudança. Tem muitos empreendedores que desistem
porque eles não têm essa tolerância. A gente tem que ter, porque se você não tiver, se você não acreditar no seu negócio, quem é que vai apostar as fichas, né? Então, eu vejo essa forma de como vocês estão empreendendo, a forma como vocês trabalham. Eu conheço muito bem quando eu vou numa padaria e vejo, né, o que aquele dono está fazendo, aquele empreendedor, que mudança, que inovação que ele fez. Então, vocês têm o diferencial e outros, né, que a gente conhece estão fazendo. Agora, tem aqueles que cruzam os braços, falam, vou esperar a pandemia passar e vou começar a empreender. E não é. É nesse momento que temos que fazer esse processo de mudança. Então, o Guilherme falou muito bem, é a capacitação, é a informação, é o conhecimento para você gerir o seu negócio. Então, vamos juntos continuar fazendo esse trabalho, mostrando através, né, ou da rede virtual do conhecimento, ou da Thinking Results, para fazer o diferencial. E isso eu sei que vocês estão fazendo, que vocês estão fazendo lives diárias. Isso ajuda muito as pessoas que estão acompanhando, seguindo vocês, a tentar transformar o seu negócio. Então, eu parabenizo as pessoas, os empreendedores que estão com essa mudança de mindset, né? Não ficar com aquele mindset fixo, né? E a gente tem que ter aquele mindset de crescimento. Vamos crescer nas dificuldades, nas turbulências. É aí que a gente vai ver o resultado. Nós vamos aguardar. Então, Carlos, não sei se você concorda, né, com o que eu disse, mas o Guilherme falou, eu puxei, né, a linha e agora passo para você. Mas é isso mesmo. Além da questão do otimismo, a pessoa precisa ir se capacitar, buscar por capacitação, né? Porque muitas vezes você está montando seu negócio, vai que seja uma coisa simples, né? Vou preparar uma loja de bolo. Não adianta você saber fazer um bolo, não adianta você saber fazer um salgado para vender ali. Você tem que saber que isso é um negócio, tem que entender que isso não é você ter o melhor bolo do mundo, né? Você tem que saber que isso é um negócio, precisa gerar resultado. Ah, mas eu não gosto de fazer fluxo de caixa, né? Um exemplo que a gente sempre vê. E quando você pergunta para as pessoas o que te dá mais medo no negócio, é sempre a questão do dinheiro, né? Pô, como é que eu organizo? E é importante saber que aquele dinheiro que entra tem uma parte que sai, né? Tem todo um trabalho por trás, e o que sobra no mês não necessariamente é aquilo que você pode pegar para o seu negócio, né? Quer dizer, tirar do seu negócio e trazer para a sua conta pessoal. Então, as pessoas precisam entender alguns conceitos, e é isso que a gente traz e batalha muito para fortalecer, para as pessoas entenderem que o negócio ele tem a sua própria vida, né, que vai além do fato de você fazer o melhor bolo do mundo. Então, a capacitação é muito importante, né, buscar conhecimento, estudar, ler. Hoje em dia, você consegue, até no próprio site da UOL ali, você tem lá uma linha empreendedorismo que tem uma série de histórias ali. Histórias positivas e histórias negativas, né? E nas negativas também você consegue tirar resultados. Isso, eu trabalhei muitos anos no Grupo Votorantim, ali do Antônio Hermílio, né? E uma das coisas, assim, tive o prazer de encontrá-lo, né, em algumas reuniões ali, e uma das coisas que ele sempre falava que na hora do problema, na hora em momentos que você julga que são difíceis, em situações difíceis, que você investe, você se prepara, né? Então, você pega a trajetória do grupo, né, o que eles têm de geração, por exemplo, de energia, que é muito, muito forte, eles conquistaram durante um tempo que ele falou, eu não posso depender do Estado para ter energia para minha fábrica de alumínio. Ele foi atrás e foi buscando, passando por ditadura, por inflação, 20%, 30% ao dia. Então, são situações, momentos de dificuldades que tornam o negócio forte, né? Como a gente costuma falar, né? Mar revolto que transforma bons marinheiros, né? Mar calmo, tá tudo uma maravilha, tá todo mundo andando bem, não desafia ninguém, tá todo mundo na zona de conforto, né? Então, se você se capacitar bem, ir atrás de conhecimento, aproveitar, a gente fala de situação que a gente está de pandemia, se você for pensar lá atrás, né, algumas coisas que a gente sempre falava, eu não tenho tempo para ler um livro, eu não tenho tempo para estudar como funciona um fluxo de caixa, uma gestão de um DRE de uma empresa. Você teve o tempo do mundo aí para fazer, né? Porque a gente teve períodos que teve que ficar com portas fechadas, dentro de casa. Aí tem aquela pessoa
que sentou e chorou, e tem a pessoa que sentou e se capacitou, foi atrás, deixa eu estudar, deixa eu ver o que eu posso mudar, deixa eu inovar, deixa eu antecipar algumas coisas, né? Então, o ponto que tem que levar para os empreendedores é esse, é buscar conhecimento, né? Esse programa que vocês desenvolveram durante essa semana é muito bom, existem muitas informações disponíveis para as pessoas se capacitarem, tem que ter otimismo e bastante vontade de trazer conhecimento para crescer. Legal. Quer falar, Guilherme? E é interessante, né? Porque empreender é estar em ação, né? E você falou uma coisa, às vezes nós, as nossas atitudes são atitudes empreendedoras, né? Você sair, eu vou ali tomar a frente das minhas dificuldades, ou tomar a frente dos meus projetos, né? Eu vou fazer um curso, que muitas vezes, quando você empreende, você monta esse negócio, ou você mesmo está trabalhando numa empresa, você facilmente entra numa zona de conforto, né? O dia a dia, o operacional, que a gente costuma falar, te deixa numa zona de conforto que você precisa se tirar, né? Não é o outro que vai te puxar. E o empreendedorismo é isso, é você se tirar e se capacitar a fazer um curso de marketing. O Carlos estava falando da pandemia. Quantas pessoas tinham um preconceito de vender, de anunciar, de fazer uma live no Instagram e foram obrigadas a sair dessa não, eu tenho de ir em padaria. Quantas padarias não tinham entregas porque elas acreditam, muitas ainda acreditavam, que elas iam tirar o cliente da loja, e isso é uma perda, o cliente tem de vir na minha loja. E hoje elas tiveram de montar um sistema de delivery, de ter um motoqueiro, enfim, as plataformas para poderem. Então, e coletar esse conhecimento, conversar até com parceiros de negócios, com outras pessoas, né? Isso é fundamental. Você não gosta de um fluxo de caixa, mas você tem que fazer. Não é só fazer a parte gostosa, né? Você tem de aprender marketing, você tem de aprender contabilidade, você tem de aprender a se relacionar com o funcionário, relacionar com o cliente, né? Se relacionar com... É tudo um grande aprendizado que quando você começa a ter essa amplitude, é um crescimento, inclusive pessoal, né? Isso, sabe o que me faz... Só para fazer uma referência, isso que me faz lembrar o que o Guilherme falou do polvo. O polvo, ele tem várias mãos, né? Tem na frente, do lado, atrás, e o empreendedor é um símbolo, é o polvo, que tem que fazer pouco de tudo. Eu vou provocar duas coisas aí para o Guilherme e para o Carlos. Né? Viu, Guilherme? Eu vou provocar vocês aí para duas coisas, né? Uma, eu vou falar um pouco sobre a questão de possibilidades para as pessoas, quer dizer, de emprego para as pessoas, né, versus empreender. E a outra coisa, apesar que eu sei que vocês também não são a favor de receitinhas, mas que assim, antes da gente finalizar a live, vocês dessem assim os passos principais, ou as atenções principais. Não é receita, não é receitinha de bolo, porque a gente sabe que empreender é a realidade para cada caso, né? Então, o primeiro cenário que eu traria é o seguinte: se a reforma administrativa for séria, né, vai acabar bastante com esse sonho de alguns de serem funcionários públicos. Né? É aquela coisa, vou ser funcionário público, vou encostar meu jumentinho ali na sombra e tal. Acabou, vai ter demissão, vai ter isso, vai ter aquilo tudo, se a coisa for levada a sério. Segundo, o modelo, e a Eneida vive muito isso, o modelo de trabalho, de relação empregado e empreendedor mudou, né? Nem vai mudar, mudou. Hoje, a rotatividade é gigante, hoje não tem mais aquele negócio de ficar 30 anos numa empresa, né? Então, assim, mudou. Então, ou seja, não há lugar de conforto se a reforma administrativa for minimamente séria, né? Vamos dizer que seja, tá? Então, a outra coisa que eu vou pedir para vocês é quais são os passos principais, já que vocês estão aí afirmando que é hora de empreender.
Não sei, tá? Então, assim, quais são os passos? Então, se vou empreender, por quê? Por que eu estou insistindo nisso? Porque amanhã começa a Pan Brasil Food. E eu vou dizer de novo, tem mais de 100 estandes na feira. E essas empresas estão aí esperando, não só panificadores, não só operadores de food service, mas estão esperando também pessoas que querem empreender. E essas empresas podem ajudar muito no passo a passo, na transmissão do conhecimento, e ajudar a montagem, porque eles têm soluções para eles. Não vendem mais, hoje se vende produtos, se vende soluções. Então, você quer empreender, chega lá e diz quanto tem, e conversa e tal, e aquela empresa vai ajudar você a aprender. Então, eu jogo aí para vocês, né, a Inês, se quiser também, até porque a Inês também está muito por dentro dessa parte de trabalho, relação de trabalho, esses dois temas. Vai com quem quiser primeiro. Eu vou falar a minha percepção dessa primeira parte que você comentou, da questão do emprego público, né, funcionalismo público, ou do emprego em companhia privada, que o pessoal não fica mais, não tem aquela carreira de 30 anos. E você saiu de uma mega empresa, hein? Você trabalhou numa mega empresa, quer dizer, você podia ter carreira aí outras megas empresas. Não, 10 anos. Mas o que eu percebo, assim, pode ser uma visão particular, mas eu vejo muito fundamento no que eu vou falar assim, a gente não tem garantia de nada, na verdade, né? Você pode estar bem empregado, no dia seguinte o cara fala, não preciso mais do seu serviço. Você pode estar empreendendo e, vira uma pandemia, se você não se preparou, você vai ter problema sério com a sua empresa. Pensando na questão de vingar de forma efetiva, e abrindo um parênteses, precisa que seja, né, essa reforma administrativa precisa vingar de uma forma efetiva, né, também vai ser a mesma coisa. Ou seja, para quem não se preparar, para quem não se capacitar, seja na iniciativa privada, iniciativa pública, emprego com carteira ou empreendendo, vai ter problema, não vai conseguir se firmar. Hoje eu também tenho uma empresa aqui de gestão de projetos, né? A gente presta serviço aí de gestão de projetos, consultoria, e eu percebo que tem uma rotatividade gigante. Às vezes você está falando com uma pessoa, daqui um mês, que você vai retomar um ponto para atualizar, já é outra pessoa, porque aquela saiu. Então tem um mundo assim que as pessoas entram e saem, aí eu não sei entrar no mérito de se foi demitido ou se arrumou alguma outra circunstância de trabalho melhor, né? Mas assim, eu acho que o ponto é capacitação, né? Quem achar que vai amarrar o burro na sombra ali, fica lá onde for, não tem mais sombra, sombra, acabou a sombra. Um dos grandes problemas que aconteceu ali no início da pandemia, um pouco antes, na verdade, muitas pessoas começaram a perder emprego, né? A gente tem que lembrar que antes da pandemia, o índice de desemprego era altíssimo, né? Continua altíssimo. Só que aí o que aconteceu? Muitas pessoas fortemente capacitadas começaram a procurar empregos e não achavam empregos, aí começaram a arrumar empregos que necessitaria de uma capacitação inferior e aceitavam trabalhar ali. E assim vai. E aí quem não tinha capacitação que poderia estar naquele emprego não consegue, porque o cara que estava mais capacitado entrou, a disputa começa a ficar grande. Então, é o que a gente estava falando para empreendedorismo e para toda essa situação de emprego, né? É a capacitação e trabalhar com muita vontade, né? Tá sempre ali um afinco no ofício que está desempenhando. Isso é importantíssimo, né? Vai ficar devendo, Carlos, não a receita, mas assim uns pontos, né? A gente pode deixar na próxima rodada os pontos para empreender. Então, segura aí, porque ainda eu quero ouvir para você assim, isso é básico, tá? Para quem quer empreender. Uma das coisas para empreender é visitar a Pan Brasil Food, que começa amanhã. Isso está na lista, tá? Tem que estar na lista. Mas segura aí. Quer falar, Guilherme? Sim, eu acho que quem, independente se do setor público ou privado, quem vai com o pensamento que vai pôr o burro na sombra, esquece, não vai servir para o setor. Nem tem burro, nem tem sombra. Não serve para, enfim.
E assim, até para completar, eu acho que assim, sobre os passos, eu acho que a gente aqui, de certa forma, falou. O primeiro é saber o que você vai fazer, ou o que você está fazendo, né? Por incrível que pareça, tem gente que não sabe o que vai fazer, o que está fazendo. Então, isso é uma... Segundo passo é conhecimento. Visitar a Pan Brasil, ter conhecimentos e buscar atrás, sair do raso, né? O terceiro é planejar e executar, né? Escrever o que vai fazer, o Carlos fala muito, escrever o que vai fazer e executar, né? E aí, por último, é aquilo que vocês falaram, a gente falou, que é determinação, muito otimismo e garra. E aí, escrever a sua própria história. Isso me fez lembrar, o Guilherme falando, do PDCA, né? De você planejar, né? De você realmente saber o que você vai fazer, né? Você tem que executar e depois você vai ter que checar. Só que um fator importantíssimo é gerir pessoas. Quando você tem um negócio, você tem que gerir pessoas, você tem que saber o que é gestão de pessoas dentro do seu negócio. E para isso a gente tem que ter uma atitude proativa, a gente tem que ter uma esperança que as coisas vão acontecer. Então, quando você tem esse conhecimento, né, que vocês falaram, os dois falaram da capacitação, ela completa o nosso quebra-cabeça do conhecimento. Quando você visita, né, vai visitar a Pan Brasil Food, ela vai trazer uma abertura maior do conhecimento. E aí você vai saber o que cada um faz, e aí você vai buscar o conhecimento através desses profissionais, desses consultores de negócio, dos palestrantes, né, dos panificadores. Então, está muito bonito, né, o Pan Brasil Food. Então, a gente tem que fazer essa mudança, né, de conhecer mesmo, né, tratar a mudança como uma coisa, assim, agradável, e não uma coisa ruim, que muita gente fala, mudou, mas vai mudar para melhor. A gente tem que ter certeza disso, porque eu acredito muito que muitas coisas irão surgir. Eu gostaria muito que essa mudança administrativa, né, das novas regras mudasse, porque está mudando o mercado de trabalho. As empresas, dentro do mundo corporativo, estão mudando a sua gestão, mudanças ágeis, com ferramentas diferentes, né, para poder aplicar. Até o processo seletivo está sendo feito, às vezes, até por plataforma, as pessoas estão incomodadas, mas tem que se adaptar. Então, nós estamos no processo de transformação e de conhecimento. Então, a palavra-chave, como os dois falaram, é capacitação mesmo, é a resiliência de você tentar ter tolerância às mudanças e acreditar no seu negócio, né? Eu acredito muito, e eu tenho certeza que quem realmente buscar essa capacitação vai ter o diferencial. Essa é a minha opinião, que eu acho que... Legal. Legal, eu quero passar para o Carlos, para ele dar aqueles passos, né, de empreender, mas eu chamo a atenção de quem está nos assistindo, quem vai assistir posteriormente, que é importante essa forma de análise, como o Guilherme e o Carlos estão apresentando, porque não é aquele show. Vai lá empreender, e você vai perder todo o seu dinheiro, porque já foi dito aqui, tem riscos, já foi dito de que muitas empresas não duram um ano, quebram antes de completar um ano. Então, é hora de empreender, sim. É hora de você visitar a Pan Brasil a partir de amanhã, conversar com as empresas que estão lá, com chefes, com especialistas, com a equipe técnica dessas empresas que estão expondo, mas também conversar com a Think Results. Que aí eu vou pedir para o Carlos e o Guilherme, que a gente está chegando ao final aqui do nosso bate-papo, mas aí o Carlos vai fazer a gentileza aqui de passar para a gente também a visão dele, desses pontos essenciais, e falar também da Think Results, como é que essas empresas, vocês dois aí, podem ajudar, podem passar aí a mensagem de como vocês trabalham, como vocês podem ajudar as empresas que têm interesse e necessidade do serviço de vocês. Por favor. Tá bom. Deixa eu falar rapidinho aqui, Guilherme, sobre os pontos. Basicamente, Augusto, a gente
o nosso caminho do mapa, eles são os pontos que a gente força aí para a pessoa seguir e ter. Então, vamos pensar do zero. Eu quero montar um negócio, quero empreender. O que você precisa? Bom, primeiro de tudo, precisa ter uma ideia, precisa ter um sonho, precisa ter aquela vontade. O que eu vou fazer? Né? Esse é o ponto. E isso pode vir muitas vezes de um pensamento mesmo, né? Aquela vontade própria de fazer, ou no caso da necessidade, a pessoa precisa fazer, precisa trabalhar, precisa montar um negócio para me sustentar. E aí a gente tem um caminho dentro do mapa que a gente fala, tá bom, mas o que você gosta de fazer, né? A gente tem uma premissa ali que a gente baseia no Ikigai, né? Que é uma lógica de funcionabilidade aí das coisas, né? Que é o que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, você consegue ganhar dinheiro com isso? Aí você começa a responder essas perguntas, e fala, pô, vou empreender aqui. E aí vem toda a sequência, né? A partir daí, eu preciso me capacitar, eu preciso saber, e não é simplesmente fazer o bolo e vender ali na frente de casa, ou bater na porta do vizinho, ou quer comprar um bolo. Não é isso. Esse é o simples de tudo, né? Mas eu preciso me capacitar como empreendedor, como gestor de negócio, né? Eu preciso saber se eu vou empreender sozinho, se eu não vou empreender sozinho, se eu vou ter pessoas trabalhando comigo, né? Como a Emília colocou bem, fazer, como eu costumo falar, construir prédio, construir usina, é fácil, cara. O difícil é lidar com as pessoas que estão ali, né? Porque cada ser humano tem a sua perspectiva do negócio, né? Isso é importante a pessoa que vai empreender saber. Muitas vezes você vai empreender sozinho, mas a maioria você vai precisar, e até para você crescer, você precisa trazer gente para dentro do seu negócio. Então você precisa se capacitar, você precisa saber bem o que você quer, ter muita vontade de fazer, né? Não ter preguiça, né? Essa história de achar que as coisas se resolvem sozinhas, não se resolve sozinho. Não vai se resolver sozinha, você tem que fazer acontecer, né? Empreender, fazer, realizar, fazer a coisa acontecer. E estar sempre buscando a melhoria, olhar oportunidades, né? Olhar as ameaças, porque também temos, né? O mundo não é cheio de oportunidade, eu diria que tem mais ameaça do que oportunidade. Você tem vários casos de insucesso, né? Você pega a Nokia, por exemplo, todo mundo conhece, aposto que todo mundo já teve ou quis ter um Nokia lá no passado, mas eles pararam no tempo, não evoluíram, Samsung, iPhone veio atropelando, né? Então, assim, se você não ficar atento com a mudança do mercado, né? Não quiser obedecer ali, né? O que eu estou fazendo, deixa eu checar, deixa eu ver se eu estou fazendo direitinho, deixa eu implantar uma mudança para poder ter um resultado diferente. Porque você fazer as coisas da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então, capacitação, vontade de fazer, tá sempre buscando a melhoria, né, nesse espírito de buscar otimização de processo, otimização de recurso, para poder ter cada vez um resultado mais fantástico aqui para o seu negócio. Participar de vários eventos, e tem bastante oportunidade, né? O Pan Brasil é uma oportunidade gigantesca, né? Para quem está no meio de gastronômico, vamos dizer assim, ou quem quer entrar, né? Tem ali, como o Augusto falou, 100 stands, várias pessoas ali, várias empresas para ajudar, para apoiar, aproveitar as oportunidades que hoje a gente tem, virtualmente, por enquanto, mas são oportunidades que estão surgindo aí de conhecimento e de capacitação. É isso aí, Guilherme, quer falar alguma coisa? Vai aparecer aí, no rodapé aqui da minha tela, o endereço para o pessoal entrar, porque a gente está falando do PAN agora, está aparecendo lá, ó. Nada como a tecnologia. Guilherme, o que você diria mais aí nesse contexto do mapa, né? Porque é uma ferramenta tão importante que a Sync Results trabalha, né? Sim, sim. O caminho é o mapa. A gente sempre fala que para você navegar, você vai viajar, ou seja, você usa um mapa, né? E nós temos esse mapa que nós construímos justamente para direcionar, para você conhecer melhor o seu projeto e as oportunidades e a estratégia que você vai desenhar. Então, é isso mesmo, a gente tem que conhecer bem o que nós vamos fazer, ver os nossos pontos fortes e fracos, tirar preconceitos, analisar com
com atenção tudo aquilo que pode nos atrapalhar, como tudo aquilo que pode nos potencializar, e aí construir o melhor caminho. E nós estamos à disposição de quem precisar. A Think Results é uma consultoria, mentoria, está à disposição para quem vai empreender, para quem já está empreendendo, para ajudar. E, principalmente, a gente conectar as oportunidades, né? Conectar a PAN Brasil, conectar outras pessoas que podem ajudar. Então, a gente está à disposição. Vamos estar aqui juntos aqui na PAN Brasil, junto com o Augusto, junto com a Ineuda, aqui colaborando. Legal, muito bom. E nas nossas mídias sociais, Think Results, e no nosso site também, thinkresults.com.br. Nos localize e a gente vai conversando e vai estimulando de forma consciente. Eu acho que você falou uma coisa boa. Não adianta ficar lá, vamos lá, bate palma. Só que potência não é nada sem controle, né? A gente precisa saber direcionar com muito carinho, porque depois fica aquilo, eu tentei e não consegui. E eu acho que é muito frustrante para todo mundo quando fala assim, né? Nós temos tema pra caramba aí para falar, né? Porque isso não se esgota, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto muito, e acho que foi o Carlos que falou, é que você pode ver casos de sucesso e de insucesso e aprender com eles. Só isso aí já dá outra conversa. Mas nós estamos com um horário já bem corrido. É uma alegria. Isso aqui é bom demais, gente, porque a gente vai seguindo, né? Nós já temos aí já o André Rossi também preparado para estar conosco aqui. Então, eu quero agradecer ao Guilherme Brito, da Think Results. Essa empresa está conosco lá, com o stand lá na PAN Brasil Food, que começa amanhã. Carlos, muito obrigado também, um prazer estar com vocês. E eu agradeço a parceria, né? A Ineida fica comigo aqui um pouquinho, e obrigado a vocês, hein? Muito obrigada pela participação, hein? Obrigado. Um abraço. Eu agradeço o convite. Um abraço. Estar presente aqui com vocês. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.